Ashita no Joe, o mangá começou em 1968, teve uma adaptação animada em 1979, e ele inspirou, além de a indústria como um todo, animes como Megalobox e Hajime no Ippo. Apesar de existirem lutas em Ashita no Joe, elas estão muito longe de ser o assunto principal. Na verdade, elas servem para fazer a trama andar. Bom, acompanhamos Joe Yabuki, um jovem que desde as primeiras cenas se mostra despreocupado e violento, sempre assobiando e sorrindo como se não tivesse nada melhor para fazer. Com apenas suas roupas e uma bolsa, ele encontra o velho Danpei, bêbado e moribundo, jogado no meio da cidade após sair de um bar, que tenta convencer Joe de entrar no boxing, na qual Yabuki aceita, porém tenta extorquir Danpei, rouba Shiraki, que era uma dona do conglomerado Shiraki, na qual ajudava os pobres e carentes. E apesar desses atos hediondos na qual o Joe não parece ter nenhum remorso, fica claro no decorrer da série que ele não é apenas uma péssima pessoa. Joe é um órfão na qual nunca encontrou um lugar no mundo. Sempre solitário, ele tem dificuldade de acreditar nas pessoas e na bondade delas, sempre erguendo uma proteção contra o mundo que o abandonou, com seu sorriso debochado e despreocupado. Enfim, por enganar Danpei, que era como se fosse o dono da sua guarda, e roubar Shiraki, ele foi preso e na prisão conheceu o Rikishi e o boxing. Sem nada a fazer, ele treina, pois Danpei não desistiu de Joe, mandando cartas ensinando ele a treinar. E Rikishi, na qual é educado e respeitoso, entra no encontro de Yabuki. Afinal, ele é o completo oposto, sempre fazendo o que não deve na prisão e tentando quebrar as regras. Enfim, eles lutam na primeira partida de boxe, que acontece no 15º episódio, e prometem lutar após sair da prisão, se tornando algo como amigos. Esse início de Ashita no Joe é mais focado em montar um caminho para a história iniciar. Já deixa bem claro como são os personagens já de início e mostra por que Ashita no Joe se tornaria uma inspiração para os animes no geral. A partir desse ponto, a série mostra muito mais a mente dos personagens e as dores do esporte. Joe segue lutando até poder chegar a enfrentar Rikishi, na qual teve que fazer um forte regime para ficar na mesma categoria de peso que Joe. E a essa altura, Joe já está de cabeça no esporte e agora o respeita muito mais. Afinal, o boxing foi a única coisa que fez Yabuki, ou então indigente, encontrar uma coisa para ele no mundo. Ele finalmente se achou. Após uma dura batalha com Rikishi, ambos dão tudo de si, porém, o regime de Rikishi deixou ele detonado desde o começo da luta. Eles vão dar mãos no fim da luta para desejar felicidades ao adversário. Mas no fim da luta, o Rikishi desmaia. Joe fica desolado, afinal, ele matara Rikishi. E com um sentimento de arrependimento, ele foge. Foge e fica cada vez mais solitário, voltando ao que ele estava no começo, pensando na sua vida até agora, tentando engolir a verdade de perder um amigo. Assim, ele fica perambulando pela cidade como quem não quer nada, chutando latinha, assoviando, de volta a ser o Joe do começo. Porém, ele eventualmente encontra conhecidos na qual lutou anteriormente, e uma série de eventos o leva a finalmente aceitar a verdade, e ele volta ao ringue carregando o peso da morte sobre ele. E ele prossegue no esporte e conhece novas pessoas, adversários, amigos. Agora, com foco nos personagens, principalmente no Joe, que agora conhecemos muito mais a fundo a sua mente, Joe vem passando por uma jornada de dor interna e dor externa, no caso do esporte, e dor externa no caso do esporte. Ele finalmente encontrou a felicidade. Em dado momento, após muitas batalhas, derrotas e machucados, ele se encontra em frente à maior parede até agora, lutar contra o vitorioso mundial do título do boxing. Joe, porém, estava cada vez mais ferido pelas suas lutas consecutivas e fica com o corpo cada vez mais deteriorado. Os amigos de Joe e colegas tentam intervir para que ele não se destrua ainda mais. Porém, Yabuki, que dá ao esporte a razão de sua vida, responde a isso. Pode ser apenas um momento, mas minhas chamas são brilhantes e quentes.
E no final não restarão chamas, apenas cinzas brancas vão sobrar. Joe está preparado para sacrificar tudo de si pelo esporte, e sabendo disso, Joe vai lutar. Lutar o que ele diz ser a última luta. Mesmo contra as vontades de quem o ama, ele batalha a partida mais difícil de sua vida, até o último round, que drena ambos os lutadores. Ele e o campeão mundial. Ao fim da luta, o campeão está com seus cabelos brancos, como se a sua juventude tivesse sido extraída, e Joe se joga no banco, não aguentando o próprio peso. Após decidirem por pontos a derrota de Abuki, ele não parece triste. Afinal, foi uma grande luta. Joe entrega suas lutas e, com um sorriso no rosto, adormece. A câmera foca em Joe, imóvel. A paleta de cor fica branca, lembrando das cinzas que iriam sobrar no final, e os créditos rolam. Do mesmo jeito que o boxing fez ele viver pela primeira vez sua vida, também termina no boxe. Porém, ele ficou com um sorriso no fim, um sorriso não debochado, um sorriso de que cumpriu sua razão de vida. I'll see you again. See you again? See you again. See you again!